Agora nós vamos falar sobre segurança na informação das empresas. Por que ela é tão importante? Quais são os riscos que a falta dela pode gerar? Quem vai contar tudo para a gente é Marcos Túlio, que é professor especialista em seguranças de redes de computadores. Marco, seja muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui com a gente para falar de um assunto muito complicado, um assunto sério, que é a segurança nas empresas, a segurança em órgãos públicos, também tudo que envolve a parte de tecnologia, a parte de informática. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que a gente consegue conter um hacker? Muito boa noite. Boa noite. A gente consegue conter hacker com tecnologia, né? Então, da mesma forma que o hacker ele usa diversas camadas para atacar, nós temos também que ter diversas camadas para proteger. Então, temos que proteger pessoas, temos que proteger dispositivos celulares, temos que proteger sistemas Wi-Fi, temos que proteger servidores. Então, não só é apenas uma medida de proteção, mas várias. Muito bem. Com relação ao que eu estava falando, por que a ciência a segurança na informação é tão importante? Pesquisas dizem o seguinte, que nos últimos anos já teve uma perda financeira de quase US$ 1 trilhão por conta de ataques, por conta de hackerismo, por conta de empresas pararem de funcionar, né? E isso faz com que funcionários parem de trabalhar, faz com que as máquinas de cartão de crédito parem de funcionar, faz com que todo o processo, né, inclusive de armazenamento de informação nos servidores, nos computadores, também pare de funcionar. Então, uma empresa parada gera um prejuízo gigante, né? Então, temos que proteger as empresas para que ela também não sofra perdas financeiras. As empresas, elas hoje sabem se proteger realmente? Ou seja, existe no Brasil hoje um trabalho bem significativo, de bastante inteligência com relação à informação, da tecnologia da informação? Infelizmente, a maioria das empresas ainda estão bem no início desse pensamento de querer se proteger, né? Fora, nos Estados Unidos, a lei para que implante segurança é muito rígida. No Brasil está começando agora, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que faz com que as empresas parem para pensar e usem de artifícios diversos para tentar proteger inclusive a privacidade dos dados, como está sendo muito bem falado agora, né? E isso faz com que aumente tanto essa parte da empresa querer se proteger, quanto também do hacker querer atacar, né? Então, o profissional que está ali no meio é o profissional da análise da segurança da informação, que está sendo tão bem trabalhado, tão bem usado nesse momento. As empresas procuram, de forma correta, os prestadores desse tipo de serviço, por exemplo? Sim, estão começando a procurar, né? A conscientização está acontecendo? Isso, até porque a própria LGPD faz com que as empresas precisem se adequar, né? É o chamado compliance. Então, muitas empresas, inicialmente começando das grandes, estão implantando SOCs, que são núcleos de segurança nas suas empresas, para poder não só apenas gerir a tecnologia, mas gerir a segurança dessa tecnologia, né? Então, existem os programadores e existe a pessoa que ajuda os programadores a pensar de forma segura, né? Existe o analista de rede e existe a pessoa que vai ajudar aquele analista de rede a pensar como realmente, de fato, colocar as proteções na empresa, né? Então, graças a muitas empresas, não só brasileiras, mas também internacionais, nós temos dispositivos, né, que podemos usar nas empresas,
que já vem preparado com várias ferramentas de proteção, e isso melhora muito, né? Por exemplo, existe uma empresa internacional chamada Fortinet, que tem diversos equipamentos, várias empresas brasileiras também usam esses equipamentos, não só da Fortinet, mas outros equipamentos, e fazem com que nosso trabalho de analista de segurança consiga, de fato, implementar camadas e mais camadas de segurança, né? Como, por exemplo, antivírus nas máquinas é muito importante, mas também é importante a atualização do sistema. Então, atualizar o sistema operacional, atualizar o firmware do equipamento que a gente está instalando, porque o hacker ele está tentando encontrar brechas, e se ele achar, ele entra. Os nossos profissionais da área, no Brasil hoje, você classificaria que eles são bons, médios ou são excelentes? São bons, alguns são médios outros e excelentes outros, né? Como a gente tem um mercado muito vasto e a lei está começando a pegar, né? Está começando a fazer com que as empresas olhem a segurança de outra forma, muitos profissionais estão passando também a querer entrar nessa área. Então, por exemplo, diversas faculdades já têm um curso de segurança, já tem também uma pós-graduação de segurança da informação, né? Então, eu mesmo sou um exemplo dele. Tenho uma pós-graduação na Estácio, onde eu me especializei. Você é professor da Estácio. E também sou professor da Estácio, isso, né? Eu me especializei em segurança de redes de computadores. Então, mas, veja, nacionalmente existem também associações, existem também conselhos que partiram agora para iniciar esse processo de consultoria, de implementação nas empresas, que isso está sendo muito salutar. O mercado de segurança da informação está muito quente e isso é bom para as empresas e é bom também para o profissional. As escolas, no caso aí a Estácio, por exemplo, vamos tomar como exemplo a Estácio, tem um bom programa para apresentar aos seus alunos? Em que não sei como eu não entendo nada de informática, não entendo nada de tecnologia da informação, é uma área importantíssima, mas é uma área muito difícil. É fácil um professor lá na Estácio, por exemplo, chegar e falar, olha gente, a coisa funciona assim. É fácil o aluno absorver aquilo? Porque quando a gente vai explicar para o aluno, a gente tem que trazer um cenário onde ele possa imaginar e se ver naquele cenário, né? Então, por exemplo, hoje, profissionais da área estão ganhando entre 4 a 12 mil reais, né? Então, você quer um trabalho como esse, ganhando 12 mil mensal? Quero. Então, a pessoa já quer. Já cresce os olhos. Já cresce os olhos. Aqui tá bom. O que é que você precisa aprender, né? Precisa aprender técnicas para defender a empresa. Então, quais são as técnicas? E aí a gente vai ensinando no decorrer do curso os ataques que existem e as defesas que a gente pode implementar para cada ataque. O que é mais fácil hoje? É aprender a defender ou aprender a atacar, hein? São duas áreas que estão sendo muito valorizadas. Porque a área do ataque a gente chama de Red Team. Okay. E a área da defesa a gente chama de Blue Team. Então, as empresas... Isso, vem de um jargão militar, né? E o Red Team, o time vermelho do ataque, ele ajuda a empresa a identificar qual é a vulnerabilidade que ela tem e quais são as ameaças que ela pode estar ali sofrendo. Então, ou seja, o aluno aprende isso também? Aprende. Então, a gente ensina com laboratórios, né, com máquinas no laboratórios, a fazê-lo identificar aquelas vulnerabilidades nos sistemas e como tratar, né, e como solucionar e como implementar uma defesa. Então, o Blue Team vai identificar o que o Red Team fez e como implantar essa defesa, né? Por exemplo, existe um ataque que é feito em ambientes Wi-Fi. Por exemplo, você entra
num local que tem um Wi-Fi, tem uma senha lá, você entra no seu celular ou no seu notebook. Se tiver um hacker ali aplicando um ataque, executando um ataque, ele pode se passar pelo AP, pelo Wi-Fi, e você está achando que está navegando na internet, mas na verdade você pode estar navegando na máquina dele, e ele captura as suas informações, como usuário, como senha, né? E esse tipo de ataque, existe uma defesa. Eu tenho que bloquear algumas coisas no Wi-Fi para que esse ataque não aconteça, né? Eu preciso bloquear algumas coisas na rede da empresa também. E tendo esse profissional, essas regras vão ser implementadas. Ah, professor, isso não é fácil não, professor. Isso não é para qualquer um, não. Eu, por exemplo, o senhor acha que eu teria chance de aprender alguma coisa na Estácio, por exemplo, já que falamos sobre ela, haja vista que eu não entendo nada de tecnologia da informação? Aldo, tudo é técnica, né? Então você vai gradativamente, aula Ou por seja, aula. eu não posso querer desistir de cara. Não. Tem que Você analisar vai aprender. primeiro. Porque, imagine, existe um ataque onde eu vou dizer que seu computador, o Windows, por exemplo, está com uma vulnerabilidade. E se você aplicar um patch de correção, você vai deixar sua máquina segura, né? Então, na aula eu mostro que ataque é esse, que vulnerabilidade é essa, e também mostro a correção. Então, é uma receita de bolo que você vai seguir, não tem como errar. Ou seja, quem tem medo tem desejo de aprender a parte da informática, tem desejo de aprender de estar inteirado sobre tecnologia da informação, mas muitas vezes tem receio. Não, será que eu tenho capacidade? A gente pode dizer que tem? Tem sim. Hoje o mundo tá passando por um boom nessa área de exploração de vulnerabilidades, né, do time vermelho, e está passando também por um boom na área de SOC, na área de proteção do Blue Team, do time de proteção, porque tantos hackers por aí, sim, e a gente tem que aprender e tem que identificar aquele ataque para poder criar uma estratégia de defesa. Então, veja, não é só no Brasil, mas o mundo todo está sendo um celeiro de aprendizado, né? Para esses hackers. Muitas das vezes começam jovens, né? E hoje temos empresas nacionais e internacionais que certificam, fazem prova, com o hacker, olha, aquele cara que está ali no Red Team, quanto também com o hacker do time azul, né? Do time de defesa. Existem certificações onde a gente pode comprovar que esses conhecimentos já foram adquiridos e veja só, você, na hora que apresenta uma certificação dessa, você se apresenta para o mundo. Você pode trabalhar em qualquer parte. Não é só aqui, né? Não é só em João Pessoa, só na Paraíba, só no Brasil. Eu trabalho numa empresa de 8 às 18, que ela fica em São Paulo. Veja, eu estou totalmente remoto. E é uma empresa de segurança. Eu trabalho com segurança da informação de forma remota, aplicando segurança nas empresas. Então, veja o quanto isso modificou, né? O quanto a pandemia também trouxe benefícios. Eu até falava sobre isso com você. Você acha que a qualidade do ensino dessa forma remota, principalmente dentro desse processo de tecnologia, ele caiu? Na minha opinião, ele aumentou. A qualidade de ensino aumentou. A qualidade de ensino aumentou porque o professor ele consegue focar mais na aula, ele consegue fazer com que sua aula seja totalmente dedicada àquele assunto que ele está passando, porque na sala de aula ele está ali vendo um aluno no celular, vendo uma conversinha aqui, vendo uma outra ali, e isso atrapalha às vezes. E no ambiente remoto não existe isso, né? Além de também você, como aluno, poder ser aluno de um mestre tão conhecido quanto Bill Gates, né? A gente estava falando há pouco tempo,
eu fiz um curso internacional onde o professor do curso de programação que eu fiz era Bill Gates. Somente. Somente. Somente Então, Bill Gates, somente. essa parte remota aí foi muito boa por conta disso. Você consegue escolher Lhe os melhores proporcionou- profissionais. Lhe proporciona um amplo, um amplo local de trabalho, né? Por exemplo. Isso, então, E por de ex- estudo, e de ensinamento. Por exemplo, você pode fazer um curso em português, mas se você quiser, você pode fazer um curso totalmente em inglês, né? Totalmente em outra língua, né? Para você aprender muito mais aprofundado. Ok. Nós vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna ainda com o nosso bate-papo. Eu vou voltar a conversar agora com o professor Marcos Túlio. Professor, a gente falava sobre... o senhor falou, olha, vamos falar sobre uma coisa muito importante, a gente conversava aqui sobre foco, porque o hacker, ele tem vamos ali, vamos aqui, e a moda, por exemplo, o que se discutiu muito nesses últimos dias foi, foi a invasão do sistema do Tribunal Regional Eleitoral, ou melhor, da Suprema Corte lá do Eleitoral, não é isso? Muito bem, do STF. Aliás, do STF não, do TSE, certo? Do Tribunal Superior Eleitoral. E ficou aquela conversa, que é o seguinte, não entra, nada, hacker não chega ali. Não, eu, sinceramente, eu desconfio muito que não entra. Qual é o foco de um hacker? O foco do hacker antigamente era no servidor. Então, por exemplo, eu tinha um site ou uma máquina numa empresa onde tinha um IP externo, onde a gente conseguia acessar esse servidor remotamente. O hacker estava ali tentando acessar o servidor. Hoje, o foco dele não é mais no servidor. Hoje, o foco é na pessoa, né? Comigo, com você, com outras pessoas, com os que estão em casa. Através disso aqui, por exemplo? Através do celular, através do computador pessoal, né? Então, muitas das vezes, você recebe aquele e-mail, né, que vem com um linkzinho, clique aqui para se cadastrar, aquela promoção. Já era. E ali não é, de fato, um e-mail real, mas é um e-mail que foi preparado para que ele faça uma coleta de dados, por exemplo, ou instale um vírus no seu computador. Então, ficou muito mais fácil o hacker ele entrar pelo usuário ou pelo funcionário da empresa, por exemplo, do que ele ir diretamente no servidor da empresa. Tá? Então, como é que se resolve isso? Com treinamento. Precisamos treinar. Né? Eu falava sobre o TSE e é fácil entrar em qualquer sistema, porque já entraram até na Casa Branca, né? Eu acho que no TSE também seria... Tudo bem, não, naquela máquina que a gente digita e tal, ali não tem internet, ok, tudo bem. Mas no sistema, um hacker pode entrar? Veja, existe uma máxima que diz que um servidor, uma máquina, ela só está realmente protegida contra uma invasão quando ela está totalmente tirada, todos os cabos dela, e essa máquina está enterrada no chão. Então, ela realmente, de fato, ninguém vai invadir, né? Fora isso, existe a possibilidade. Então, está aí, por exemplo, a grande necessidade que as empresas precisam contratar especialistas ou empresas para executarem o pen test, né? O teste de penetração, aonde o especialista vai dizer, olha, está vulnerável aqui está com problema, e aí a empresa faz a correção. Nesses casos, curioso nem pensar, né? O profissional, o especialista, é que realmente uma empresa não deve contratar um curioso, né? Não, porque ele não vai saber diretamente os caminhos que ele deve seguir, né, de forma tanto profissional quanto também legal, né? Então, é bom que seja um especialista, uma pessoa que tenha experiência e uma empresa também, né? Então, imagine que depois de um pen test deste, depois de um teste de penetração, a empresa ela vai receber todo um relatório do que aconteceu, né? Quais são os pontos a serem melhorados. E claro que quanto mais profissional a pessoa o hacker a pessoa que está testando mais pontos ela vai poder listar para que a empresa se adeque. Toda empresa que tem
Toda empresa hoje tem seus computadores, né, não funciona de outro jeito. Deve ter uma central de TI? Deve ter. Deve ter um especialista em segurança também. Existem empresas que não possuem, mas terminam alugando a outras empresas para fazerem isso para ela, né? Por exemplo, são chamados os SOCs, né? Eu posso contratar uma empresa que é especialista em SOC para que ela se instale na minha empresa para ficar olhando relatórios, avaliando e monitorando tudo, né? Aconteceu algum problema, o especialista vai lá, faz o relatório e começa todo o processo de defesa, de remissão, de tirar o vírus, tirar o atacante, né? Aprender com o processo e começar tudo de novo, né? É uma grande luta de gato e rato, né? Isso nunca vai acabar. Acredito. A escola hoje, ela oferece uma forma segura para os alunos? Sim, nós temos as ferramentas, né, do Teams. Ou seja, hoje as escolas são bem equipadas, né? Sim, tem muitos programas que já são usados para ensinar, né? Eu não vi relatos de invasão com a ferramenta que a gente usa, por exemplo. Existem alguns relatos de que às vezes a internet cai, né? A internet está lenta, tal, mas invasão em si pela ferramenta nunca aconteceu. Muito bem. Os ataques às empresas com relação a celular, é fácil uma pessoa que lida com isso, pelo seu próprio celular, entrar numa empresa, atacar os computadores de uma empresa? Sim. Fácil identificar também? Se tiver o especialista dentro da empresa, ele vai identificar, né? Aí, se não tiver, existem aplicativos que eu posso instalar no celular, que são aplicativos hackers, são aplicativos que eu posso realizar teste de penetração no celular, usando o celular. Então, eu não preciso hoje de um computador para poder fazer um teste numa empresa. Eu posso fazer um teste usando o celular. O que é mais perigoso hoje para ser atacado? Um celular ou um computador normal? Um notebook, um PC e tal? Veja só, segundo a Cisco, daqui para 2026, ela diz que toda pessoa, em média, vai ter mais ou menos 7 a 8 dispositivos por pessoa. Imagine que na sua casa você já tem muito mais do que um dispositivo por pessoa se você fizer a média. Imagine, você tem um celular, você tem um notebook, você tem um roteador, você tem uma televisão conectada na internet. Sim. Já tem 4 dispositivos ali, só na brincadeira, né? Ou seja, o celular ele virou um alvo também muito importante, porque tem muito celular. Então, se eu mandar uma mensagem, tá ali, naquele linkzinho, e você abrir pelo celular, aquele celular também vai ser contaminado. E aí não tem jeito. Qual o futuro que você vê do celular, hein? O futuro é ele se transformar num computador de fato e de verdade, né? Tão potente quanto alguns celulares já são, né? Eu posso, inclusive, conectar teclado, mouse no celular e puxar um fiozinho e ligar numa televisão e tá, inclusive, jogando. Então, o celular, ele cada vez mais vai ganhar potência, vai ganhar espaço de armazenamento, e isso ele vai se tornar cada vez mais um dispositivo que substitui aquele PC de casa. E como professor, evidentemente, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para você, que, como professor que você é, quais são os cuidados que a gente deve ter com o celular, para que a gente não caia numa conversa fiada? Porque hoje em dia no WhatsApp tem, olha, estão pedindo dinheiro, não sei o quê, são tantas coisinhas que... Uhum. Primeiro, na hora que formatar o celular, trocar as configurações de fábrica. Esse é o primeiro. Depois, instalar um antivírus. Se puder pagar pelo antivírus... Quem sabe trocar a configuração de fábrica? Quem faz isso? Você não reseta o celular? Então, você já troca logo a senha e bota a sua senha, sempre usar as suas configurações, né? E senhas que são diferentes. Não usa a mesma senha para tudo que você
para todo site ou todo e-mail que você criar, não. Use senhas diferentes. É uma loucura, né? Mas é necessário. Fazer uma lista desse tamanho. Existem programas chamado cofres de senha, que você pode instalar esse cofre de senha no celular ou no computador, e você digita as senhas ali naquele cofre, e ele vai gerenciando as senhas para você. Então, você não precisa nem digitar a senha, ele vai lá e digita no site que você quer entrar. Então, isso já dá uma segurança. Instalar o antivírus no celular, atualizar a versão do sistema que você está, né? Por exemplo, eu vou atualizar a versão do Android que eu estou usando. Então, isso vai garantir que aquelas correções, aqueles bugs, aquelas vulnerabilidades das versões anteriores sejam corrigidas, né? Depois disso, o que é que eu vou precisar? Ter um treinamento. É bom ter um treinamento. Existem alguns sites na internet que vão lhe orientar nesses direcionamentos, como, por exemplo, nem todo link é verdade, né? Você vê lá um http alguma coisa, americanas alguma coisa, que não tem nada a ver com americana. E você vai lá e clica achando que você está entrando no site da americana e não está. Outras coisas, como, por exemplo, você está navegando, vê uma promoção fantástica. Poxa, uma TV de 54 polegadas que na loja vale 4 mil, 3 mil e pouco. Vale 1.000. E está uma super promoção de R$650. Né? Não então, caia nessa. Com certeza, isso é um golpe. Né? Eu conversei com o Marcos Túlio, professor em Tecnologia da Informação, a quem agradeço imensamente. Marco, obrigado. Eu quem agradeço. É sempre muito importante falar sobre tecnologia nos dias de hoje, que o negócio não está para brincadeira não, viu? Obrigado mesmo, viu? Volte nada, sempre. Eu que agradeço. Obrigado. Olha, a gente vai encerrar o nosso Master News e eu convidei o Marcos, o professor Marcos Túlio, que está aqui com a gente, para ele falar sobre exatamente como é que a gente consegue o seu contato, Marcos. Gostaria de encerrar o Master News, que você desse os seus contatos para que quem quiser conversar com você ou acessar você para um bate-papo. Você pode falar? Ok. Anota aí. Vamos lá. Instagram, @Marcos Túlio Júnior. Certo. E celular 83 98604 98604, ok? 2323. Muito bem, então se você quiser conversar com o professor Marcos Túlio, é simples. Marcos Túlio Júnior, é no Instagram, é isso? Muito fácil. E o telefone é o 98604 2323. Ok? Muito bem, ficamos por aqui. Uma boa noite para você. Amanhã temos novo encontro marcado nesse horário e eu espero por você. Até lá.